Boa noite, sejam bem-vindos a mais um lançamento da EduNeb. A gente vê que a produção desse livro se inscreve em um momento profundamente adverso. Daí, mais uma vez, a importância dessa produção, né? Porque ela ecoa como uma poesia, como uma possibilidade de uma vida democrática em um contexto onde o autoritarismo, por meio dos seus tanques, que insistem em passar nos 7 de setembro, né, seus tanques, tratores, etc., insistem em passar em 7 de setembro, ecoando o autoritarismo, ecoando a limitação da cidadania. Então, nesse sentido, eu começo dizendo que o livro é literalmente isso, né? A gente quer falar das nossas vivências, das nossas subjetividades, das nossas subjetivações, daquilo que vai nos constituindo enquanto homens e mulheres gays, né, transexuais, viados, né, viadinhos, daqui como a gente costuma dizer. E a gente quer falar exatamente desse lugar, né, dessas outras formas de existência nesse território, né? Então, em linhas gerais, o livro ele é composto aí, né, por 6 textos, um desses textos é exatamente o meu, e eu vou trazer lá, é interessante, porque para escrever o capítulo desse livro, eu vou literalmente viajar nas minhas memórias de infância, né? Eu sou de uma cidade do interior, de Capim Grosso, mais especificamente, e lá, quando a gente era criança, o curioso é que todo menino que tinha um jeitinho mais afeminado era chamado de Zé Gatinha, né? E Zé Gatinha, lá nos anos 70, 80, era literalmente uma travesti preta, né? E que chamava a atenção da cidade. E agora, em épocas de pesquisa, eu vou me dar conta de que Zé Gatinha ali é meio contemporâneo a Vera Verão, a Madame Satã, né? E ela vivia isso exatamente no interior do Brasil, né? Em uma cidadezinha pequenininha chamada Capim Grosso. A dissertação de Randra, né, que foi retrabalhada e se tornou nesse livro, é maravilhosa, né? Ela parte justamente das poesias da Graúna, né, que são também belíssimas, fortíssimas. Então, aqui no prefácio, eu coloquei dos pontos assim que eu lembro, né, que eu falei para Randra, essa obra, ela te tocou tanto e fez você aprofundar a análise até um ponto tão longe assim que eu acho que você criou um conceito. Eu acho que você criou o conceito de poética da heterogeneidade, né? Por quê? Porque ela pegou o Cornejo Polar, que usou heterogeneidade como uma categoria, né, para analisar a literatura latino-americana, trabalhando com autores de diferentes culturas, e a Randra respondeu, falando dessa poética da heterogeneidade, né, como uma chave de leitura para a obra de Graúna. E você trouxe, Ananda, um pouco da história desse livro, e aqui eu quero recuperar um pouco disso para explicar sobre essa obra, porque essa obra ela registra o meu encontro com a poesia de Graúna, que vem da questão da dissertação de mestrado, só que o meu encontro com a poesia de Graça veio um pouquinho antes, em 2015, quando eu ainda estava na graduação em letras, que eu fiz também na UNEB. Naquela época eu já estava decidida a fazer uma monografia sobre literaturas indígenas, e eu tinha muita dificuldade de encontrar material, né? Até mesmo nas livrarias eu procurava em Salvador, na capital, e não encontrava, era muito difícil chegar aqui. Então eu procurava muito na internet, eu queria encontrar algum autor que eu pudesse estudar, né, no meu TCC. E nessas buscas que eu fiz pela internet, eu encontrei o cartaz de um evento, primeiro Sarau das Poéticas Indígenas, que aconteceu em São Paulo. E dentre os convidados estava lá Graça Graúna, indígena potiguara.
E foi aí que eu fui investigar quem é Graça Graúna. Eu estou meio que desconcertada para falar de tanta coisa que eu vi. Estou aqui assim arrepiada, segurando choro. Eu quero primeiramente agradecer aos Encantados pelas possibilidades, eu digo possibilidades, pelas multiplicidades, por todas as pessoas, amigos, parentes, que estão nesse momento aqui prestigiando esse lançamento da nossa querida Handra, pela presença maravilhosa de Ananda, pelo acolhimento da Universidade Estadual da Bahia. Eu acho que é isso, né? Me corrija, por favor, se eu estiver errada. E pela escuta, né? Por esse presente maravilhoso que é esse canto aqui. Eu não vou falar aqui que se trata de um livro de teoria da literatura, porque não é. É um livro de filosofia da literatura. É assim que eu chamo as chamadas teorias. Sobretudo porque aqui a autora, ela se lança, ela mergulha, como ela costuma falar. Ela se dá esse direito à liberdade porque ela tem esse conhecimento para fazer isso. E eu fico não espantada, porque eu já conheço. Há um tempo eu tive essa oportunidade de conhecer Handra e sempre me surpreendeu, desde o início, a capacidade que ela tem de trazer, de mostrar as várias faces que um poema pode ter, porque ela se coloca muito mais como leitora, né? Ela se doa muito, a inteligência que ela tem, e trazer essa leitura, compartilhar com humildade o conhecimento.